Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Cada Mugiwara vai despertar um novo tipo de haki. Tá bom, eu assisto, vambora ver. Sommelier de anime. Sabe aquele momento em que a gente percebe que o fim tá finalmente chegando? Em One Piece esse momento chegou. E eu não tô falando de luto, mas sim de maturidade. Porque se tem uma coisa que fica clara com o arco de Elbaf, é que tá na hora da tripulação do Chapéu de Palha crescer de uma vez, pra entender. Mas falando sério, galera, os melhores amigos do Luffy finalmente estão voltando pro centro da trama. Mas isso fez a gente ver que eles ainda não estão prontos pros desafios finais da obra. O novo mundo não perdoa. E as Akuma no Mi, por mais bizarras e quebradas que sejam, tem um limite. O que realmente separa os grandes piratas daqueles que só tentam e não conseguem é o haki. Mas e se a gente dissesse que haki não é apenas uma técnica? Não é só mantra, armamento, rei. É o eco da vontade, a assinatura invisível de quem você realmente é. E é por isso que, no final dessa jornada, o verdadeiro upgrade de cada Mugiwara não vai vir de uma arma nova ou de uma versão 2.0 do Gear 5, mas vai vir de dentro, de um hack tão pessoal, tão único, que só pode nascer do coração de cada um. Apesar de já terem várias ideias por aí, a gente acredita que trouxe algo digno de Oda Gênio aqui pro Sommelier de anime. Por isso hoje a gente vai mergulhar nos upgrades finais de cada membro do bando do Chapéu de Palha. Mas mais do que só comentar poderzinho, a gente vai olhar para que esses upgrades representam, seja a filosofia ou o propósito de cada um deles. Então vem com a gente e bora navegar nesse vídeo de One Piece. Fala sério, o Sanji é um paradoxo ambulante. Ele é um cara que arrisca a vida pra seguir certas regras. Ele mesmo impôs os próprios códigos, lutar sem usar as mãos, nunca bater em mulheres, ou cozinhar pra qualquer um que tiver fome, até o inimigo. Mas, ao mesmo tempo, ele é o cara que mais quebra regras e literalmente chuta a lógica da física. Ele corre no ar, cria fogo no pé, chuta laser com a força do amor. O cara que nasceu como falha, virou a maior contradição da ciência da Germa. O poder dele nunca foi só físico, pelo contrário, ele é o símbolo do sentimento vencendo a matéria. Emoção superando DNA. Sanji é emoção pura. Ele não luta só com o corpo. Ele explode com tudo que sente. Raiva, honra, paixão, orgulho, desejo, trauma. Ele experimenta o fogo dele. Porque o verdadeiro poder do Sanji sempre foi o que tentaram arrancar dele. Por isso o hack final dele não vai seguir regra nenhuma. Ele vai quebrar. Essa foi muito boa, tá? O verdadeiro poder do Sanji sempre foi o que tentaram arrancar dele. Isso aqui foi godlike, tá? Isso eu curti. Não, vamos ver agora. Você quer lógica? Sinto muito. Aqui é emoção. O hack do Sanji vai ser o de quebrar as leis da natureza, com base na intensidade das suas emoções. Um paradoxo poderoso. A fraqueza que o pai dele tentou apagar é justamente o que vai tornar ele invencível. Absurdo, eu sei, mas é justamente o tipo de absurdo que só existe em One Piece. E não é à toa que ele tem sido colocado contra adversários ligados aos limites do poder científico. A Germa, Queen, Kizaru com o seu laser, e mesmo que por um breve momento o próprio ministro da ciência, Saturn. O Oda tá querendo dizer alguma coisa com isso, com certeza. E sem dúvida vai ser essa mesma capacidade de quebrar as leis da natureza que vai fazer o Sanji um dia ver aquilo que a ciência duvida existir. O leste, oeste, norte e sul no mesmo lugar. E bora agora pro Zorão, né, galera? O Zoro pica, curti demais o texto do cara, muito bom. O problema é que esse tudo já deixou de ser pedra ou aço faz muito tempo. Hoje ele corta fogo, corta hack e vai bem além da matéria. Mas e se ele for ainda mais além? E se ele puder cortar a alma? E ainda pior, a morte. Com certeza vocês se lembram daquela cena estranha em que ele viu a morte cara a cara em Wano. A maioria já deve ter deixado aquilo pra lá. Mas a gente sabe que o Oda é gênio e ele não deixa nenhum detalhe em vão. Novamente, galera, se o Zoro vê, ele quer ser capaz de cortar. Ele viu a morte, então o próximo objetivo dele é óbvio. Se ele cortar a própria morte, aí sim ele se tornaria o verdadeiro rei do inferno, Enma. E esse seria justamente o seu hack único. Não só o poder de cortar com o hack, mas o de cortar o próprio hack. E como ele faria isso, galera? Simples, atingindo a alma do adversário. Se ele puder fazer isso, ele também poderia fazer o mesmo com a própria morte. E galera, o simbolismo disso tudo cairia perfeitamente pro Zoro. Primeiro, porque ele não é alguém que abusaria disso, porque ele entende a honra na morte e respeitaria a morte de seus adversários. Mas ele também é alguém que não admite a morte de uma tal de Kuina que bateu na quina e morreu. Pô, essa piada é antiga, né? Por isso, ele jamais usaria isso à toa. E como o Zoro claramente já se mostrou que não é de se exibir, sem dúvida, ele salvaria uma vida e sairia andando como se nada tivesse acontecido. E é claro que ele se perderia no processo. O Sop foi projetado para ser o nosso ponto de conexão com os Mugiwara. Isso foi o próprio Oda quem disse. Porque ele é o mais humano, o mais comum no meio de tantos monstros. Além do mais, ele é o covarde do grupo. Mas ele é também o mais corajoso. Sim, porque afinal, coragem não é ausência de medo, mas é a força para agir apesar do medo. E superá-lo. Isso é o que distingue o Sop dos outros Mugiwara. E esse vai ser o grande trunfo dele. Pensa bem, no caso do Luffy, do Zoro e do Sanji, não é de fato coragem que eles têm. Eles simplesmente não têm medo, eles são desumanos. Mas o Sop é diferente. Ele é humano, é vulnerável. E por isso sempre teve que reunir forças absurdas para encarar os seus próprios medos. Talvez o melhor exemplo tenha sido em Thriller Bark. Se você se lembra, ninguém estava salvo do poder negativo da Perona, lembra? Nem o Luffy foi capaz de superar o peso da sensação de ser incapaz. Porque ele nunca teve que lidar com essa sensação. Mas com o Sop foi diferente. Justamente porque o terror sobre ele é sempre grande. Mas esse é um peso que ele tá acostumado a carregar e a superar. Então pensa com a gente. Se no caso dele o medo é gigante, logo a coragem precisa ser maior ainda. E Elbaf é o lugar perfeito para ele se dar conta disso. Afinal, ele tá vendo que até mesmo seus heróis se curvam de medo diante dos pesadelos. Agora o Sop vai se dar conta de que ninguém é maior que ele quando enfrenta o desespero. É isso que torna o hack dele especial. Pra quem já assistiu, esse é um conceito muito bem trabalhado em Sousou no Frieren, por exemplo, que a gente até falou aqui, com o Stark e o Aizen, que mesmo sendo os mais fortes de força física, eles admitem sempre que tem medo diante do inimigo, mas que é esse mesmo medo que dá força pra eles. Então, a individualidade do Usopp vai ser um hack baseado na coragem, um hack reativo. Hack do rei, ele já falou que vai ter. Mas mentiras dos Usopp se tornam verdade. É um fato narrativo isso, não tem a ver com power scaling, né? Esse vídeo, ele é
Ele aborda power scaling, ele aborda desenvolvimento de batalhas dos personagens, mas ele também leva em consideração a narrativa de toda a construção deles. Eu achei muito legal, muito original, bem bacana, mas tem certos pormenores em One Piece que já são consolidados na obra, né? Por exemplo, as mentiras do Usopp se tornarem verdade, é impossível a gente deixar isso de lado, entendeu? É simplesmente algo tão preso ao núcleo da narrativa que a gente não tem como desconsiderar, sabe? Ou seja, quanto maior o medo gerado nele, mais potente vai ser a força desse hack. Mas como esse hack vai se manifestar? A gente tem uma ideia interessante aqui. Repara que, desde o início, ele fala demais. Ele se vende como herói, diz que tem 8.000 seguidores, diz que é o atirador mais temido dos mares. Mentira? Talvez. Mas, e se for profecia? O hack do Usopp já começou a despertar lá em Dressrosa, lembra? Ele viu com clareza absoluta aquilo que não se vê. E ali ficou claro. Ele não precisa parar de mentir. Ele precisa acreditar. O hack final do Usopp vai ser a manifestação da sua própria fé absoluta. A fé que transforma mentira em realidade. O hack da convicção. Ele mira, ele crê e o impossível acontece. Imagina o impacto disso. Muito legal o texto desse cara, ele é muito bom. A gente sabe. Ele acreditou tanto que aquilo se tornou verdade. O mentiroso virou profeta. E agora, cara, e a expressão do cara é muito boa. Ele fala isso com uma vontade, entendeu? Ele não tá atuando, ele tá bem legal. Uma outra pessoa que faz isso muito bem é o Lip. Né? Bem legal. Da nossa Robin Chuan. Galera, o que vocês pensam quando escutam o nome Robin? Talvez agora seja a nossa integrante do Mundo Ar, mas eu aposto que por um tempo, Valeu, Nando. antes de conhecer o One Piece, foi algo como esse Robin aí. Esse aqui que termina com Hood e... deixa quieto. Só que se você perguntar nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria vai responder: ah, sim, aquele pássaro. Quer dizer, na verdade seria... Você não usa óculos? Eu não uso óculos, Nando. Muito provavelmente eu deveria usar, porque eu tenho muita dificuldade pra enxergar certas coisas, mas... enfim... Porque essa é a origem real do nome. E lá é, inclusive, uma ave muito comum. Só que lá também tem um ditado que diz o seguinte: depois de um longo inverno é quando ouvimos o canto dos Robins que sabemos que chegou a primavera. Os Robins, ou tordos americanos em português, são aqueles que trazem a primavera. E, com isso, o fim do rigoroso inverno. Tá, mas agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual é o símbolo da primavera? Flores. E qual é o nome da usuária da fruta das flores? Robin. Oda gênio, não tem como. E pra variar, ela é uma sobrevivente de longo período fugindo do governo, e antes do time skip ela foi jogada em um lugar que remete ao inverno. E o apego à própria vida que ela demonstrou lá em Enies Lobby é inclusive uma coisa que diferencia ela do restante dos Mugiwara. Os demais tripulantes sempre estão dispostos a abandonar a própria vida por alguém, mas pra Robin, seu tesouro é o de preservar a sua própria vida, porque esse é o presente e o desejo deixado pelas pessoas que ela mais ama, que pagaram um preço muito caro pra que isso acontecesse. Tá, mas e o hack dela? Qual vai ser a boa então? Bem, no caso da Robin, parece que existe uma beleza mais poética no despertar da sua fruta das flores, a Hana Hana no Mi, porque enquanto ela tem o poder de multiplicar qualquer parte de si mesma, ela ainda luta sozinha, não importa o quanto ela se multiplique. E a gente sabe muito bem que uma só flor não faz a primavera. Então, a verdadeira força da Robin seria lutar... Caralho, os caras estão brilhando de mandar palavra-chave aqui, de expressões dramáticas. Caralho, pica. lado a lado dos seus amigos, mesmo sem estar perto deles. Tá, e como isso aconteceria? Simples, galera. E se o despertar da sua fruta for o poder de multiplicar também os seus companheiros? É meio maluco, galera, a gente sabe, mas depois do Gear 5 do Luffy, eu tenho certeza que maluco virou a lei em One Piece. E pra equilibrar essa ideia, vale lembrar que é muito comum nas frutas que os usuários que despertam os seus poderes gastem muito mais energia. Ou seja... É verdade, e como a gente já falou ao longo do capítulo, já que esse foi um capítulo focado na Robin, Nossa, esqueci completamente do que eu ia falar. Fugiu. Quando eu lembrar, eu falo. Usar esse poder seria uma verdadeira representação do florescer, especialmente os das cerejeiras. Duram apenas um breve e intenso momento antes de desaparecer por completo. Ah, sim. Como o nome da Robin é a favorita do Shiruda, então muito provavelmente vai ter um despertar legal. Vem o inverno. Se já não tiver desperta, né? A gente não sabe. Quando chegar, não vai ser uma só flor. Pode ter certeza. Vamos lá. Durante anos, o Luffy teve uma obsessão estranha. Eu quero um músico no bando. No começo isso parecia só mais uma das maluquices dele, né? Mas e se não era? Porque desde que o Brook entrou no bando, ele ainda não foi aquele músico que a gente esperava. Aquele que realmente muda o campo de batalha com a música de alguma forma. Mas agora, talvez esteja já na hora disso acontecer. Aqui no nosso mundo, a música de One Piece emociona, arrepia, fala sério. E às vezes até faz alguns de nós chorar, né? Mas é lá dentro da história. Os personagens não escutam isso. É o Brook quem vai trazer essa trilha pra dentro da realidade deles. Só imagina se a partir de agora o Brook entende como imbuir as suas canções com hack, fazendo da música uma arma. Ou até algo maior que isso. Afinal, o som não é físico. Ele não é matéria, mas ele é vibração, é energia, é a expressão pura da alma. E o hack já foi descrito como uma manifestação da vontade, um poder invisível que nasce do espírito de luta, da convicção, da força interior. Então, pensa com a gente aqui. Qual foi o principal efeito que a gente viu do hack do rei? Não foi de derrubar os oponentes só com a força da vontade? E se o Brook tiver uma forma rara e poderosa de hack do rei? Não que derruba os outros, mas que levanta e os desperta. O poder de um rei que inspira os seus aliados, não que sobrepuja eles. Ou mesmo os próprios hacks deles, bem bacana a ideia. As suas próprias determinações. Isso faria dele o verdadeiro Sim, Matheus. Finalmente faz jus ao próprio nome. O suporte definitivo, um verdadeiro bardo ao estilo clássico dos RPG, cujo som vai direto pra alma. E ó, não é forçação não, porque o próprio mangá já começou a mostrar os sinais disso. Primeiro a gente aprendeu em Wano que o hack ele pode sim ser manipulado de formas diferentes, como os golpes do Luffy e do Kaido. Mas talvez mais importante que isso foi algo que ainda foi ensinado sobre o hack logo quando foi apresentado. E isso é o que eu acho que vai ser em relação ao poder do Gaban. Pode ser só uma forma diferente de você usar o hack do rei, mas eu continuo achando que é hack do rei, vamos ver.
obra. O hack pode ir além do próprio corpo e ser imbuída a objetos e até projéteis, como foi no caso das flechas das Amazonas, que mesmo distante do usuário, ainda estão sob efeito do hack. Mais que Sim. isso, recentemente a gente viu o nó deixado pelo Joy Boy no Emeth. Um Perfeito. hack em um objeto que foi preservado, que teve um poder preservado absurdo por séculos longe do Correto. usuário. Mas fora isso, onde mais que a gente viu o hack ser utilizado dessa forma? Parece que foi um conceito até abandonado na obra. Então, ninguém melhor pra reviver essa ideia do que o ressurreto Brook, e de uma forma surpreendente ainda. Isso, aliás, poderia explicar o mistério provocado no último capítulo. Uma cena passou batida por muita gente. A Gunko, aquela figura aparentemente imortal, foi Eu não consigo imaginar esse canal não ficando grande, porque esses caras são muito bons. Esse canal já não é grande? Quantos tem? Isso aqui é 1.000 ou milhão? 1,78 mil ou 1,78 milhões de inscritos? Eu não sei. Acho que não é milhões. Acho que é 1.000, não é? Se eles são pequenos, vão ser gigantescos. Tomar no cu esses aí do governo. Foi maluco, idiota. fodida da metade pra cima e nada, sem dor, sem reação. Mas, quando ela golpeia o Brook, ela sente dor, levando a mão ao coração. E o Oda fez questão de focar nisso. O que foi aquilo? Foi ali que a ficha caiu pra gente aqui. O Brook não atacou o corpo, ele atacou a alma. Naquele momento, mesmo diante de um inimigo Possível, mas nós não sabemos se isso realmente foi causado pelo que o Brook disse ou se foi por ter tocado o Brook. Enfim, a gente não sabe, vamos ver. Eu espero. Já que tem um Ed, eu espero. Quando o Garoto Alegre voltar, a gente continua, tá? Qual é esse canal? O nome desse canal é Sommelier de Anime. Aqui está. Esse é o link do vídeo, se vocês quiserem ver. Muito bom, tá? Eu vou até me inscrever já e já vou deixar até o like. Depois eu comento. Assim que o Garoto Alegre voltar, a gente volta. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Puta, perdi o dia da comunidade. Esqueci completamente dele. Acabou de acabar, eu só peguei um shine. Tudo bem. Em dezembro eu consigo pegar outro. Garoto Alegre voltou? Preciso que você me diga. Foi, então vambora. invencível, o Brook ele recebe duas propostas igualmente terríveis, ok? Ser escravo ou morrer. E na hora de responder, o que me surpreendeu pessoalmente foi que ele não hesitou nem por um segundo pra responder. Com uma calma Não. absurda, ele imediatamente diz que Essa é a versão oficial, bem legal. de gratidão ao seu amigo capitão Luffy. E o que foi isso, meus amigos, se não determinação pura? E determinação, como a gente já sabe, é a Concordo. essência do hack. Pode ter sido ali o despertar do hack verdadeiro do Brook. Não O só hack a que essência, é brilha o que- no é sol, a carrega a alma tradução, de quem é o emite e toca significado. diretamente a alma de quem ouve. E mais, isso explica porque a Gunko, que parecia imune a tudo, sentiu dor. Porque o seu corpo é imortal, mas a sua alma Possível, não. E se tem mas nós alguém não no One Piece sabemos. que entende de Verdade. alma, é ele. E agora, segura esse Perfeito. gancho aqui. Ah, Se o Gorosei, os Cavaleiros metafórica Sagrados, foi bem também são legal. imortais, talvez o segredo esteja justamente nisso. Talvez o único jeito de vencer eles seja com um hack especial. Um hack que atinge a alma diretamente. E agora que a gente entendeu isso no Brook, talvez a gente tenha descoberto como derrotar esses monstros. Quer Vamos saber? A gente vai aprofundar isso no próximo vídeo. Então, já ativa o sino, porque vem bomba por aí, hein? E vamos para o Bem Chopper legal. agora. A gente sabe que o maior sonho do Chopper sempre foi poder curar todas as doenças. E por mais impossível que isso pareça, Vamos ele ver. aprendeu a acreditar nessa ideia por causa do... Esse era um dos que eu mais estava ansioso pra ver, porque vocês sabem que, na minha opinião, o Chopper tem a Akuma no Mi do deus da floresta. Porque é um cogumelo, e é dito lá que tem um cogumelo capaz de curar todas as doenças. É o que o Chopper quer fazer, é uma Hito no Mi, o Barba Negra foi lá, enfim. A gente tem infinitos argumentos pra dizer que o Chopper tem realmente uma Akuma no Mi de um deus. Conhece o canal Dawn and Dusk de um japonês? Conheço, Matheus. Eu não só conheço o canal do Dawn and Dusk-san, como ele me segue aqui no Twitter, né? Se você ver aqui, ó, Dawn and Dusk... Aqui, ó. Stussy-sama, Dawn and Dusk. Vocês seguem um outro, ó, tá vendo? Esse aqui é o Twitter dele, ele me segue. A gente já conversou algumas vezes. Tamo junto? Vambora. lendário Dr. Hiluluki. Esse cara, mesmo sendo um médico meio atrapalhado, acreditava que as doenças podiam ser curadas por meio da vontade. Ele mesmo dizia que foi salvo pelas Sakuras, que nem remédios são. Isso nos faz pensar, será que algumas doenças em One Piece não são físicas, e sim espirituais? O próprio Vegapunk já mandou essa quente aqui. Há limites para a ciência, mas talvez um coração puro possa ir além disso. Isso é literalmente o Chopper. Ele tem o coração mais puro do bando do Chapéu de Palha, sem dúvida alguma. E talvez isso seja justamente o que falta na ciência dos vilões. A empatia, a vontade de curar, não só de manipular. E esse pode ser o verdadeiro trunfo dele. E pra variar, galera, esse efeito existe no mundo real.
Quem nunca ouviu falar do efeito placebo? Quando uma pessoa toma um remédio falso, sem saber que é falso, e melhora mesmo assim. Ou seja, a fé e a vontade das pessoas podem se influenciar diretamente na cura, Psicológico, né? que nem o Hiluluki falou lá atrás. E isso é justamente o cerne do sonho do Chopper. Entender como curar aquilo que nenhum poder de luta consegue resolver. E esse tema não é raro na obra não, tá? A doença do Roger, ninguém conseguiu curar. A Ginny, nem o governo mundial achou uma solução. A antiga tripulação do Brook sucumbiram a um vírus sem cura. Essas doenças são como maldições. Pegou, morreu. Mas, e se o Chopper agora conseguisse ir além da medicina tradicional? A gente já sabe que o hack é a força de vontade do indivíduo. Então por que não pode ser transmitido também por medicamentos? Imagina se o Chopper aprendesse a imbuir medicamentos com seu próprio hack para despertar no paciente o desejo de viver, de lutar, de se levantar. Isso seria mais que uma cura. Seria como se fosse uma transfusão de alma. No fundo, o Chopper não quer só curar o corpo. Ele quer salvar aquilo que mantém a pessoa viva por dentro, que é a própria alma da pessoa. E isso conecta... Faz todo, exatamente, era isso que eu ia falar. Conecta perfeitamente com o Hiluluki, porque ele queria salvar o país não fisicamente, né? Mas psicologicamente, né? Espiritualmente. Direto com o que o Hiluluki dizia sobre o símbolo do X. No início parecia só uma confusão com o símbolo de cruz, mas esse símbolo voltou a aparecer e de forma bem significativa. Lembra do arco de Alabasta, quando os Mugiwara marcam um X no braço por causa da Vivi? Pois recentemente esse símbolo ganhou um novo peso. Foi usado também pelo misterioso Emeth. Talvez não seja coincidência. Talvez esse X represente exatamente isso. Um poder invisível, silencioso, porém revolucionário, que atravessa o tempo e até mesmo a lógica da medicina tradicional. Agora, entre todos os Mugiwara, tem uma personagem que domina algo que ninguém mais entende de verdade. O clima. A Nami não só lê o tempo. Ela sente. Ela antecipa a pressão do ar, a vibração de uma Esse tempestade. cara é muito bom, porra. Esse cara é fantástico, velho. A linguagem corporal dele é fantástica, porra. O sopro de uma corrente. Ele é muito quase bom. Como se o céu conversasse com ela. Não é exagero pensar que a Nami tá num nível É inacreditável esse cara não ter um canal grande. É inacreditável. onde já não se trata mais de prever o tempo, mas quem sabe de impor a sua vontade sobre ele. Ela manipula o clima com o climatáctil, certo? Mas mais do que uma ferramenta, ele é a extensão da sua própria sensibilidade climática. Não é só ciência, é uma forma de hack? Talvez, afinal, se até objetos podem ser imbuídos com vontade, por que não até a própria atmosfera? Correntes marítimas inteiras, cargas elétricas, padrões de vento, microclimas. Em um mundo onde o oceano muda a todo instante, ela pode se tornar a navegadora suprema de fato. Isso seria também motivado pelo seu sonho pessoal, o mapa mundi. Mas enquanto talvez a gente pensa simplesmente em um mapa geográfico, o que o Oda pode estar preparando pra Nami e pra gente indiretamente é algo que vai além. Ela pode ser a única capaz de fazer um mapa definitivo. A gente tá falando de um mapa com as forças invisíveis que regem esse mundo. As rotas, fluxos, ciclos climáticos. Uma leitura geográfica e meteorológica. A propósito, tem um detalhe poético aqui. Lembra de quando Cristo acalmou o mar com uma ordem? Pois é, a Nami tá se tornando esse tipo de figura. Alguém cuja voz pode silenciar o caos da natureza. Inclusive, já pensou que talvez tenha um motivo maior pra esse tipo de coisa? A gente fez um vídeo exclusivo sobre a Nami, onde a gente investiga, com base em evidências diretas da obra, a possibilidade real dela ser de fato uma divindade ainda não revelada. E a gente não tá viajando não, hein? Tem pistas concretas, repetidas, que o Oda deixou espalhadas pela obra. Já deixa esse vídeo separado pra depois, porque a Nami talvez Mas seja... cuidado, a divindade dela pode ser um Tenryubito, afinal os Tenryubitos são deuses. Cuidado. Vamos ver. Muito mais do que só uma navegadora genial, hein? Talvez ela seja uma entidade que o mundo ainda não entendeu. E é hora agora do nosso brother Jinbão. Vamos concordar que nenhum personagem precisa de uma grande mudança pra alcançar. Não curto, eu já falei algumas vezes, eu não curto o Jinbe, não acho que falta algo nele pra ele realmente ser um chapéu de palha, não sei. 99% dos seus comentários são o Tesmoço, 1% dele aguardo na live do Moreno nos jogos do Fla. Obrigado mesmo, Gui, tamo junto, velho. Auge. E o Jinbe é justamente esse tipo de cara. Experiente, forte, sábio e leal até o fim. Ele já domina o hack, já tem um estilo de luta próprio, e a conexão dele com a água não é só física, chega a ser quase espiritual. Ele navega o mar como se fosse parte dele. Se a gente fosse pensar em algum upgrade pro Jinbe, seria algo meio sutil, como usar o hack como se fosse a própria água, talvez. Imagina ele disparando rajadas de hack, como se fosse quase um avatar de hack. Já pensou num Gyojin Karate de águas negras? Que legal isso Vamos aqui. ser bem sincero, galera. Com o Jinbe a gente tá bem no escuro. Ele é um cara tão centrado e tão sólido que talvez o Oda esteja guardando algo bem específico e inesperado pro momento certo. Então a gente vai inverter o jogo aqui. Galera, o que vocês acham que pode ser o poder final do Jinbe? Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Frank é o engenheiro supremo da Era Moderna. Este é um dos chapéus de palha mais subestimados de todo o bando. E eu explico. O Frank é um dos meus chapéus de palha favoritos. Depois do Luffy, eu acho que ele é o meu chapéu de palha favorito. Ele é inacreditavelmente roubado. Ele não tem Akuma no Mi. Ele não tem Haki. Ele não tem nada. Ele só tem ele. Ninguém ensinou ele. Quer dizer, ele é filho do Queen, todo mundo sabe disso, mas ainda assim ele desenvolveu. E ele é capaz de enfrentar personagens inacreditavelmente poderosos, que tem Haki, que tem Akuma no Mi e Akuma no Mis ancestrais, como foi o caso do Sasaki. Ok? Inclusive, durante muito tempo se especulou que o Sasaki fosse filho da sereia lá, Kororo, eu não lembro o nome dela mais, né, que é a mãe adotiva do Frank. Por quê? Porque ele tem um chapéu de maquinista, enfim, uma grande história. Talvez aquilo já fosse uma pista de que o Frank realmente era filho do Queen, como agora a gente sabe que ele é, né? A questão é, o Frank
já tem o Frank Shogun. E ele, no chapéu dele, ele literalmente. No chapéu, no carta de procurado dele, ele literalmente se transformou no navio. Eu acho que o Frank vai virar o navio. Ele vai se fundir com o Sunny, vai fazer um Megazord do Frank Shogun dele, não sei o que vai ser. Olha o que eu tô falando. Por quê? Porque a gente vai ter um confronto de navios. Roberto, mas nunca tem confronto de navio One Piece. Não é um confronto só metafórico, é um confronto literal de navios. Porque o San Juan Wolf, o apelido é o navio de batalha colossal. Ele é um navio, literalmente. E o Frank também é um navio. É impossível. Olha o que eu estou falando, olha aqui. É impossível não ser um confronto dos dois e o Frank virar um Megazord. Por quê? Porque o San Juan Wolf é gigantesco. Então nós teremos que ter um robô gigantesco. Um Megazord acontecerá. É inevitável. Pode me cobrar. Pode me cobrar. Mano que se reconstruiu com metal, fogo e parafuso, mas ele nunca perdeu o coração. E olha só a ironia aqui. Quanto Nunca. mais ele se transforma em máquina, Esse cara é mais muito ele bom, porra. confrontado com Olha as máquinas frases, que, velho. de certa forma, se tornam humanas. Isso ficou ainda mais evidente em Egghead. Muita gente reclamou que o Frank ficou apagado nessa saga, que ele não teve uma grande luta, não mostrou nenhuma arma nova e nem recebeu upgrades visíveis. Mas essa ausência de holofotes não foi um erro, mas, como sempre, um silêncio intencional do Oda. Sempre é. Tudo, com certeza. Ele viu os satélites do Vegapunk, clones com personalidades próprias, ele viu serafins, armas que reagem e hesitam quando demonstram emoção, lembra? E acima de tudo, ele viu o Emeth, um robô de ferro gigantesco, mas com coração puro. Um ser Viu? criado com tecnologia de ponta, mas que transbordava alma. É aí que a ficha de novo começa a cair. Impossible. Talvez o próximo upgrade do Frank não seja uma super armadura ou um canhão. Obrigado, mas garoto algo muito alegre. mais Esse vídeo é profundo, algo que o excelente. Oda tá guardando pra hora certa. O poder de dar um E aí que tá, coração. esse é um vídeo que fala sobre poderes, mas não necessariamente sobre power scaling, porque ele não está comparando os personagens. Ele está falando de possibilidades extremamente narrativas, extremamente dentro da proposta da obra, sobre como os personagens podem ser evoluídos num contexto de batalha. Fantástico, perfeito. Isso não tem nada a ver com power scaling, nada. Para suas criações, assim como foi com Emeth. Aliás, pra quem não sabe, Emeth não é só um nome estiloso. Ele vem do hebraico e significa verdade, lealdade. Claramente é inspirado na lenda dos golems. Eles são feitos Já expliquei sobre isso. Não só isso, se você ver os capítulos passados que tem correlações, em todos você vai encontrar verdade. E de novo, o Emeth é uma referência a Shaman King. Roberto, não é possível isso, você está insano. Não, não estou insano. Aqui, ó, Emeth Shaman King. Não, não é esse aqui, não. É esse aqui? Aqui, ó. Este é o Emeth, que é um golem de Shaman King. Tudo bem? Este é o Emeth. Por quê? Porque os autores de Shaman King e de One Piece são amigos. Tudo bem? Vamos voltar pro vídeo. de barro ou metal, mas ganham vida quando recebem uma alma. E eles são ativados justamente quando recebem a palavra mágica Emeth. Ou seja, o Frank tá no caminho pra se tornar o primeiro da nova era a fazer isso. E a gente já viu esse conceito. Vai ser um Megazord. Quem aí se lembra do Clabauterman, a alma do navio, que surge quando ele é amado e cuidado de verdade. Caralho, O que Mary pica essa correlação! Visível, Porque chorou, o- lutou, se despediu. Cá entre nós, tá faltando o Sunny mostrar um pouquinho disso, né? Ele é um navio incrível, com certeza, feito com a madeira lendária da árvore Adão e tem um design impecável. Mas falta só um último detalhe, né? Ele precisa acordar a alma do Sunny. E como isso pode acontecer? De novo, o elemento chave de One Piece, Haki, a energia que dá forma ao invisível. E se a gente já viu almas despertarem dentro de navios, então talvez o Frank esteja no caminho de se tornar mais do que um engenheiro. E esse pode ser o verdadeiro upgrade. do Isso é Frank, loucura, não nas peças, mas- no propósito. Enquanto ele se torna cada vez mais máquina por fora, por dentro, ele constrói mais humanidade. Caralho, que fantástico esse texto, caralho. Esse vídeo é muito bom, puta merda. Cacete, esse vídeo é bom pra caralho. Caralho, esse vídeo é muito bom. 公開術も持ってないし料理も作れねえし嘘もつけねえ Agora vai falar do homem, né? もらわねえと生きていけねえ自信がある Essa Já vou falar qual vai ser o upgrade do Luffy. O upgrade do Luffy vai ser o Deus das Cobras. Porque se a gente tem o Deus... O Gear 4, ele usou o Rei dos Macacos. No Snake Man, ele usou o Rei das Cobras. Né? King Cobra. King Kongan. King Cobra. Então, no Gear 5, ele usou o Deus dos Macacos e vai usar os Deus das Cobras. É inevitável. Inevitável. frase do Luffy, aparentemente simples, é uma das frases mais poderosas de todo o One Piece. E não é só pela Perfeito. demonstração de humildade do Luffy, é por ele reconhecer o seu próprio dom. Porque o maior poder do Luffy não tá nos socos, nem no Gear 5, nem no hack do Conquistador. Tá em Sim. algo que o próprio Mihawk reconheceu lá Concordo. no arco de Podemos- Marineford. É Calma. isso. O Luffy é um eixo de gravidade Empatia, emocional. sim. Ele atrai pra perto dele pessoas incríveis, perdidas, quebradas e ajuda todas elas a crescer. Não é- Quanto é, mais não é chapéus de empatia, palha se é- tornam gigantes, mais gigante o Luffy se torna. Não é coincidência Carisma. que dois deles já são chamados de asas do rei dos piratas. Porque a Perfeito. verdadeira força do Luffy não é individual, é coletiva. Ele é um símbolo de liberdade e determinação. Isso não quer dizer que ele não vai continuar evoluindo. Muito pelo contrário, galera. A gente ainda vai ver o hack dele ultrapassando limites absurdos e ficando ainda mais poderoso que o de Joy Boy. A Toon Force da fruta Esse cara,
o texto continua muito bom, não sei qual dos dois escreveu, mas a qualidade do outro rapaz, principalmente no se expressar, eu acho que é melhor, mas eu acho que é algo que pode ser facilmente corrigido. Uma outra coisa, ele fala muito galera, acho que quebra um pouco a imersão, não precisa falar isso sempre. Mas quem sou eu? O cara tem um canal maior do que o meu, mas eu ainda sei, eu tô dando a minha opinião. Mas o texto do vídeo dos caras é espetacular. do Nika tá só no começo. Eles lembram muito o Chapéu de Palha, né? Mas talvez, mais do que ele brilhar sozinho, agora seja a hora dos outros brilharem com mais força. Quando isso acontecer, pode ter certeza, o Luffy vai voar ainda mais alto. No fim das contas, One Piece vem deixando cada vez mais claro. O poder supremo não virá de uma fruta, mas da alma do guerreiro. Mas nem todo mundo aceita essa regra. Enquanto o Chapéu de Palha evolui pelo coração, pelo sonho e pelo vínculo, existe outra tripulação que caminha pelo caminho diametralmente oposto, que quer quebrar as regras do mundo, que caça as frutas mais perigosas como se não houvesse arma mais poderosa do que essas. E acredita que, no fim, o verdadeiro trunfo está na origem das Akuma no Mi. E sabe o mais louco, galera? Marshall de Teach, o Barba Negra, já descobriu esse segredo faz um tempinho. E a gente também. No próximo vídeo de One Piece, a gente vai te mostrar a teoria definitiva sobre o plano real do Barba Negra e por que ele é a maior ameaça ao mundo inteiro e o maior rival do Luffy, não só em força, mas em filosofia também. A gente já deixa o aviso aqui, hein? Você nunca mais vai olhar para as frutas da mesma forma. Bem legal. Espetacular o vídeo. Eu vou fazer questão não só de recomendar, falar assim, primeira coisa, falar assim, é inaceitável, é inaceitável que vocês tenham tão poucos seguidores. Este vídeo foi absolutamente porra, tá difícil aqui. Espetacular. O roteiro foi sem igual, na minha opinião. Eu vou inclusive twittar, porque como meu canal é bem pequeno, mas eu tenho uma certa relevância aqui. Este vídeo é espetacular. Não vou falar mais nada.